Bom dia. Hoje, profecias cumpridas. Para entender essa mensagem de hoje, é importante ver o vídeo que eu postei há 4 dias atrás na linha do tempo da minha página do Facebook, com o tema O Significado da Profecia. Bom, na primavera de 1844, milhares de pessoas estavam aguardando o retorno de Jesus. Mas passou a primavera e Jesus não veio. Mas a palavra de Deus ensinou eles a perseverar, que está em Abacuque 2, dos versos 1 a 4. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O justo viverá pela sua fé. Também Ezequiel 12, dos versos 23 a 25 e também o verso 28 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, os dias estão próximos e o cumprimento de toda profecia. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. A palavra que falei se cumprirá. Nós sabemos que toda profecia da palavra de Deus vai ser cumprida. Deus não mente, Ele é fiel. Bom, uma outra parábola que existe na Bíblia trouxe esperança para esse grupo, que está em Mateus 25, dos versos 1 a 6. Ali a parábola das 10 virgens. 5 tinham óleo suficiente, outras não. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, mas a questão da parábola é que há uma demora, uma tardança, e todas dormem. Essa demora mostrou a esse grupo que eles precisavam esperar. Nesse período, infelizmente, alguns fanáticos apareceram, pessoas desequilibradas que colocam suas ideias acima da Bíblia e que davam mau testemunho e, além disso, acusavam seus irmãos. Eles eram agentes de Satanás e diziam que faziam parte do movimento adventista. E, infelizmente, isso influenciou a imprensa a falar mal desse movimento. O inimigo de Deus sempre usou desse tipo de pessoas para atrapalhar a obra da salvação. Satanás, ele é o acusador dos irmãos, como está em Apocalipse 12, verso 10. O apóstolo Paulo enfrentou esse tipo de problema, assim também como Lutero, entre outros. Bom, assim na primavera, Cristo não havia retornado. Então, através de um estudo mais cuidadoso da Bíblia, os irmãos perceberam que o final dos 2.300 dias proféticos terminariam não na primavera, mas no outono de 1844. De acordo ao calendário judaico, seria no 10º dia do 7º mês, que seria no calendário nosso o mês de outubro e o dia 22 de outubro. Então, eles recobraram o ânimo e agora a mensagem era: o clamor da meia-noite, o noivo está vindo, simbolizando a presença do Senhor Jesus como noivo. Mas, infelizmente, de modo geral, as igrejas fecharam suas portas. E muitos dos que creram nessa mensagem tiveram que sair e cortar sua ligação com essas igrejas. Chegou o dia 22 de outubro de 1844. Foi um dia tão esperado, tão sonhado. Mas Jesus não voltou. Eles acreditavam que o cumprimento da profecia era a volta de Jesus, mas eles não haviam entendido corretamente o que aconteceria nesse dia tão importante. Foi uma grande decepção. Assim como os discípulos tinham se decepcionado quando esperavam que Jesus fosse reinar e retirar o domínio do poder romano, eles viram Jesus montado num jumentinho, gritaram Hosana ao filho de Davi. Mas, dias depois, Jesus foi crucificado e morto, e as esperanças dos discípulos foram ao chão. Assim também com esse grupo. Em cumprimento da profecia de Apocalipse 14, eles cumpriram a profecia, mas também se desapontaram amargamente. A verdade é que
eles não tinham compreendido perfeitamente a profecia, mas se eles tivessem compreendido, eles não teriam pregado sobre a volta de Jesus e a profecia de Apocalipse 14 do primeiro anjo não teria sido cumprida. Deus estava por trás desse movimento. Esse movimento ele veio para sondar os corações. Quem realmente estava amando a Deus de todo o coração e buscando fazer a vontade dele. Os fiéis perceberam que o Espírito Santo tinha guiado eles até ali. As pessoas tinham se convertido. Eles estavam vivendo em amor verdadeiro. Mas então, o que aconteceu? Milhares passaram a estudar a Bíblia com toda a dedicação para entender o que tinha acontecido. E tinha um verso da Bíblia que os animava muito, que está em Hebreus 10, dos versos 35 a 39, que diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Hebreus 10, 35 a 39. Que palavras encorajadoras, não? Assim também nós estamos aqui hoje aguardando a volta de Jesus. Ele prometeu, ele cumprirá. Se demorou, tem um propósito. E o propósito é a salvação do maior número possível de pessoas, porque ele ama ardentemente. Se você é pai ou mãe, vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Você não faria tudo para salvar seu filho ou sua filha? Existiria algum sacrifício da sua parte? Acredito que você não deixaria nada por fazer, mas faria de tudo para salvar. Assim também, Deus está fazendo de tudo para salvar o maior número possível dos seres humanos, porque são filhos de Deus. Ele os ama imensamente, mas ele respeita a decisão de cada um, o livre-arbítrio que Deus deu. Bom, assim, os fiéis, um grupo vindo de diferentes igrejas que aguardavam o retorno de Jesus, permaneceram pacientes, estudando a Bíblia e aguardando receber de Deus uma luz adicional em sua palavra para entender o que tinha acontecido. E mais para frente vou dizer o que aconteceu então depois. Mas possamos estudar a palavra de Deus com oração, com fé, com esperança e viver esperando a volta de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.